Hola a todas. Vale, yo soy Ángel. Hoy modero yo la sesión mm, en representación a Sintropicat. Eh, Presentaremos Sintropicat primero a Sergio. Es una red que nació de un grupo de Telegram en el cual nos encontramos un grupo de personas en una formación que impartía Ana. Eh, Allí había mucha potencia, muchas ganas de desarrollar proyectos aquí en Cataluña y bueno, se creó un grupo de Telegram y de aquel grupo, que esto fue en mayo, más o menos, marzo tal vez, estamos aquí. Este es el tercer webinar. Hicimos uno con Hugo Oliveira de Portugal. Después se fue por la mañana, por la tarde hicimos otro con Antonio Gomídez y el tercero con Sergio. ¿Por qué invitar a Sergio? Pues, bueno, ya lo veréis. Sergio, muchos de vosotras le conocéis de su paso en la caravana agroforestal, ahora hace un poquito más de un año. Sabiduría, filosofía, un gran corazón. Entonces, tiene mucho sentido que esté aquí Sergio. Pero nada, bueno, también Sergio, claro, conoce el territorio, entonces tiene sentido que nos diga qué retos él ha podido ver por aquí y cómo afrontarlos. Y nada, ahora, Sergio, si te quieres presentar tú y decirnos cositas, estamos oídos abiertos. Gracias. Ok. Gracias por el convite. Es un honor poder colaborar. É que queria falar um pouco antes de algo que não está diretamente com a agricultura, com produzir alimentos ou produzir algo aí. Há que compreender que a palavra clima, para nós outros, em nossa cultura, ela estava um pouco apartada do que agora compreendo que deveríamos investigar, que há uma abordagem que é suelo, las plantas, bosque, clima. Não há clima assim. Então, o que passa é que o clima mediterrâneo ele não existe. O que existe é o suelo, plantas, bosque, clima. E as circunstâncias talvez não sejam as mesmas que há alguns anos. Então, se estamos muito cristalizados em uma ideia que aqui é um clima mediterrâneo ou aqui é um clima tropical, é mais difícil de compreender a sucessão ecológica do que pode acontecer para desenvolver e começar bosque, uma floresta. Este é o primeiro mais importante de compreender que o clima está muito intimamente ligado com o suelo. E vou explicar um rato. A segunda coisa muito importante é que a palavra bosque, aqui onde vivo, Mata Atlântica, é um bosque. O norte de Canadá é também um bosque. A savana africana é um bosque. O bosque ibérico também é um bosque. E o que significa? Há bosques por todos os lados e as estruturas, as estratégias, as dinâmicas de cada bosque estão para gerir a água, que é um problema de la vida que saiu de la água e tem que se organizar para manter seu corpo, que é toda célula a 70% água.
Entonces, el, el clima, ahora el clima mediterrâneo que vi aí no ano passado, em particular mais ao sul, Andalucia, creio que não é o clima mediterrâneo original de 2, 3 mil anos, porque a lluvia que venia, ou a água que está em forma de gás, a água gasosa, venia e havia uma capacidade do sistema de retener, de absorver e depois, pouco a pouco, distribuir esta água para que as plantas pudessem trabalhar. E agora, onde passei aí, mesmo com a lluvia que temos aqui em Brasil, não vai passar nada, porque o sistema já não tem a capacidade de retener, de absorver e de trabalhar com esta energia potencial, porque água é mineral, é um mineral. A água dulce é um mineral fóssil, como petróleo, é muito parecido. Então, a energia potencial não tem nada a ver com o trabalho. A energia potencial tem que ver se o sistema traduz energia potencial em trabalho. Então, o erro que cometemos aqui em Brasília e aí é não pensar o clima como suelo, plantas, bosque, clima. E clima há que ver com água que circula. Então, miramos um bosque e vemos árvores. Identificamos a palavra bosque onde há árvores e também não é assim. O bosque, como todo o corpo, passa por processos e o mais importante em todas as etapas desses processos é como vamos manter o mínimo de água para sustentar essas plantas que estão aí nesta etapa da sucessão ecológica. E as árvores não são os primeiros que podem fazer esse trabalho. As árvores só aparecem, só podem estabelecer seu corpo como parte desse corpo depois que outras plantas criam estabilidade de temperatura, umidade, outras coisas em los primeiros centímetros do suelo. Então, plantar árvores sem compreender isso é muito pouco eficiente. Há que regá-las, é muito complicado e está muito caro. Desta maneira como aprendemos, transplantar árvores para produzir frutos ou não sei o que. Então, como está o problema em Espanha? A sequia está muito dura, não? Este ano foi muito duro aqui, onde vivo, há 8 meses sem lluvia, mesmo para nós outros brasileiros, está muito duro aqui. E conosco sítios aqui em Brasil, onde vivia há 2 anos, que chove entre 1.400 e 1.600 e é uma savana e um deserto. Não há nada a ver com a quantidade da lluvia que vem ou a água que metemos aí com esta com máquinas, né? Não há nada a ver. Então, para mim, a sucessão ecológica é uma forma de gerir a água para um projeto de largo prazo, como de 20 anos. Não podemos estabelecer um modelo de agricultura que não há um planeamento de 20 anos mínimo, principalmente de frutos perenes.
que para mim é mais importante do que lechuga, não? Jaime disse que lechuga é comida de não sei, é um pequeno animal verde que tem aí. Tu te recuerdas que disse isso? Lagartos, Lagartos. lagartos. Lagartos ou algo assim? Não, mais pequenos que lagartos. Estes muito pequenos, aqui em Brasília chamamos grilo Ah, de grillos, ou sí, gafanhotos. Grillo, grillo. sí, Rios. de grillos. Então, animais de Porto Grande comem frutos ou outros animais. Pero para comer outros animais precisa ter frutos e precisa ter muita fotossíntese. E, e é o problema que queremos saltar estes processos e produzir sem criar as condições para que esta possa trabalhar com seu potencial. Então, infelizmente, está muito duro, está duríssimo em Espanha. 70% de Espanha está muito duro. O norte, em Galícia, e depois País Bascos, está um pouco mais úmido. Pero Catalunha, há rios onde vi cavalos comer, estavam aí comer dentro dos rios, não havia água dentro dos rios, está muito duro, não? Já em Lleida, creio que já é Catalunha, um pouco mais ao norte de Barcelona, onde estivemos e na universidade, está Almeria, Andalucía, Dios, los Alcornoques, este que sacamos a pele para hacer a tampa de vino, Alcornoque, esse Alcornoque, carvalho, roble, sí, alcornoque. Alcornoque, que é uma besta para tolerar a sequia, e há problemas com Alcornoque no sul de Espanha e no sul de Portugal, na dehesa. Eu vi na tele espanhola que os Alcornoques estavam com enfermidades. Uau! Se Alcornoques, oliveiras, não estão suportando a sequia, é porque já estamos aqui assim, está muito difícil. E podemos investigar a história da agricultura na Península Ibérica e as bolotas, que se diz em português, de Portugal, estes frutos de robles, que Bellotas, são, como se Bellota. diz em espanhol? As bellota. beiotas são muito importantes para a alimentação dos primeiros acampamentos humanos, de seres humanos, aí na Península Ibérica. Então, e para ter robles, tem que ter havido sucessão ecológica. Os robles não poderiam avançar e chegar aí se não havia condições mínimas de um bosque, primeiro, compreendes? Então, mais importante é a fotossíntese, a capa mais baixa, e depois vamos subir a sucessão ecológica. Então, aí a lavanda, não, que é uma planta, esta lavanda bravia, que é, mais, que é esta espilego, Ujú. esta cria condições para outras que possam vir e não necessita sacar o espilego para que o romero, a rara, retama possam estabelecer. É uma sobreposição hasta que vem um cardo ou há em Portugal um pequeno roble que queda muito barrito junto às rocas. En Então, España, este roble en España se llama coscoja y la lavanda bravía que quieres decir es un helichrysum, el ok, nombre científico. graças. Nada.
pero está muito seco e está muito duro e não temos este tempo. Temos que produzir. A sugerência é uma ideia que aqui estamos fazendo é criar huertos com lechuga, remolacha, cenoura, col, muito adensado e meter aí as árvores para que elas possam crescer e este huerto vai cumprir a função dessa lavanda bravia, desse romero, desta rara, retama, entre outras. E podemos produzir um pouco para mercado para amortizar já não me recordo mais a palavra de investimento em espanhol, quando mete a plata aí para El trabajo, ¿no? Para Inversión, la inversión. La inversão. Boa, graças. Então, huertos são plantas de ciclos mais curtos e antes de pensar em mercado e pagar a inversão, são plantas que vão cumprir uma função de estabilizar a temperatura e a umidade para que os frutales, cítricos, robles possam desenvolver com mais tranquilidade. E quando já não há mais possibilidade de huertos aí, tu vai trabalhar com huertos como uma estratégia de caminhar para promover bosque. Então, esses huertos são plantas que há um mercado. Sempre há mercado para huertos. Em Europa, o mercado é menos problemático do que aqui em Brasil, porque há, mesmo a recessão econômica que vosotros estão passando, não, por problemas geopolíticos, vai ser duro. Preparem-se, não, porque estão numa época muito semelhante com pós-guerra, da Segunda Guerra, de 45, não? Melhor pensar assim aí na Europa. Há uma recessão muito dura. Então, podemos trabalhar em mesmo larga escala, mesmo áreas mais grandes, com huertos mecanizados e produzir algo para amortizar a inversão econômica. E não podemos olvidar de plantar árvores que também têm ciclos distintos, ciclos mais curtos, como esta que em português de Portugal, já vou me recordar, pero há muitas árvores que podem crescer mais rápido para estimular a estrutura física, biológica e química do suelo. E isto, para mim, é o mais importante. Fala em português o nome da árvore, se você fica mais confortável, não tem problema, porque a entrevista com o Antônio Gomides foi toda em português também, tá? Ah, Isso. ok. Mi portunhol está indo mais ou menos? Como está? Sí, perfecto, perfecto. Ok, graças. A ti. Não me recuerdo como se diz silva. É arbusto que há uma mora, uma fruta muito... zarzamora. Que é arbusto com pino. Salsamora é espetacular para mim. Uma leira de salsamora. E aí tu mete as semillas de las bellotas para serem criadas dentro desse invernadeiro que passou assim por muitos anos. E depois tem que, quanto mais seco, mais adensado. É um paradoxo, não? Porque quanto mais adensado, mais necessidade de água. Pero quanto mais denso, menos a água se vai.
el rocío, quanto mais adensado, é mais fácil de manter a pouca água que vem, porque o sistema tem que estar muito adensado se há pouca água. E nós outros estamos acostumados à competição, competência, não? Entre nós outros, e não é assim. As plantas, quanto mais adensados e mais extratos, mais fácil para manter a água dentro do sistema. Então, a primeira ideia que queria compartilhar é que suelo, plantas, fotossíntese, bosque, clima. E as circunstâncias aqui em Brasil também é que plantas autóctonas já não podem mais, dependendo das circunstâncias, já não podem mais trabalhar aí. Este debate autóctonas e exóticas já não hace mais sentido porque o suelo, não bosque, clima, é muito exótico. É um deserto, aí é uma savana africana, um deserto, não é mais um clima mediterrâneo. Então, compreender que há plantas de norte de África ou de lugares, de sítios que são menos privilegiados em água, podem criar as condições para que as nativas possam se estabelecer 2, 3 anos depois. E há esse debate, não podemos plantar eucaliptos ou gramíneas africanas, pero as oliveiras cítricos, naranjas, não são autóctonos de Península Ibérica tampouco. Não há nada autóctono aí. Os mouros, como nós outros, não? Então, eu aprendi com Jaime aí uma experiência extraordinária, porque há semillas por toda parte de plantas que não estamos acostumados a vê-las, porque não havia um interesse econômico. Pero por todo lado, em las carreteras, em las calles, em los jardines botânicos, tem que abrir os olhos e mirar que estas plantas que estão aí sem nadie a cultivá-las é que podem colaborar para desenvolver um novo bosque. Vamos olvidar o bosque em el bosque ibérico, já não há mais. Está el Museu de Prado, que aí os reis comiam carne de bosque. Las tábuas eram de madeira, de roble, os navios, os barcos espanhóis muito famosos, não? Já não há mais bosques, não há mais nada, não há mais urso ibérico, não há mais lince ibérico, não há mais lobos, não há conejos. Está uma tonteria, uma porcaria. Então, vamos criar um novo bosque. É mais fácil com as plantas que estão aí cerca e não buscar e gastar mais tempo com um debate que não vai passar nada. Lo sinto, depois de 17 anos andando por aí, compreendo que as plantas que podem viver cerca são as ferramentas que para transformar e estabilizar a estrutura para tu criar um modelo de agricultura de bosque. Creio que era isso. Agora, Ángel pode colaborar e o que necessito falar mais, por favor. ¿Quieres que te corte o algo o no? No sé qué. Não, dúvidas, perguntas com esta primeira parte. Vale. Depois, o que
o que tu queres? Já não me recuerdo mais Vale, vale. o que é Eh, importante falar aí. vale. Bueno, esta primera súper potente es algo muy interesante que remarcar porque es un debate que se tiene muchas veces. Hay mucha gente conservacionista que defiende en el bosque mediterráneo como si no hubiese otro bosque posible aquí. Eh, pero después de esta explicación creo que nos ha quedado muy claro que si queremos este bosque tenemos que trabajar con otras herramientas, porque ya no tenemos el mismo clima y demás. Y para mí ha sido muy espectacular esto de, pensamos que es el clima el que incide en las plantas, pero son las plantas las que generan este clima. Esto explota la cabeza cada vez que solo de pensarlo. ¿Qué más? Bueno, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo llegaste a la sintrópica y, y cuántos años llevas trabajando en estos sistemas, un poquito tu experiencia para que la gente te conozca un poquito más. Ok. Então, meu nome é Sérgio, sou brasileiro, tenho 55 anos agora. Há 17 anos que estou trabalhando esta imagem aqui, que está de pantalla, não? Não havia nada há 17 anos. Vi viver aqui com minha família. Meu filho tinha 1 ano, por isso me recuerdo. Agora tem 18. Foi minha primeira experiência em plantar este modelo agrícola de sistemas agroflorestais. Tive contato com o Ernest. Até este momento, trabalhava com medicina china, como acupunturista e medicina tradicional china, porque estava buscando um outro modelo que pudesse me dar ferramentas que este modelo ocidental, capitalista, eurocentrado, já havia algo de uma insatisfação, de uma percepção que algo passava mal. Então, estava na universidade, saí daí porque estava muito preso a este pensamento, né, muito rígido, muito eurocentrado, que não fazia sentido para nós outros que vivemos aqui em trópico. E busquei medicina china porque fui buscar uma orientação, fui viver com um monge em um monastério zen budista aqui em Brasília, e depois ele me ensinou esta medicina china, e por 12 anos estava aí trabalhando para me sustentar com La Plata, pero não estava todavia buscando algo, o que vou fazer, né? Não me sentia como um médico. Estava ali trabalhando, sobrevivendo, pero o primeiro contato com Ernest foi, uau, vivo num país que é o bosque. Brasil é o nome de uma árvore. Os portugueses chamavam uma árvore de Brasil. Então, meu país tem um nome de uma árvore, é extraordinário. E hasta aí não havia percebido, me quedei, uau, que passa, não? Estamos todos loucos aqui, plantando desertos, plantando muerte, hambre, guerra. E percebi que o suelo está intimamente ligado com todos os problemas desde minha juventude que me incomodavam, que estava insatisfeito. Então, o suelo é não solamente suelo, bosque, clima, suelo, bosque
clima, sociedade, paz, guerra, desigualdade social, extrativismo, está com el suelo, tudo passa por el suelo, porque nós outros somos muito dependentes da fotossíntese, tudo passa pela fotossíntese, a vida orgânica, que é a vida de carbono, está aí na fotossíntese, e nós outros temos uma fobia de fotossíntese, não lhe gostamos, estamos sempre a limpar, a meter, a queimar. Então, o bosque, e em particular o bosque brasileiro onde vivo, é a fotossíntese. Uau! Aí, 11 pisos de produção de fotossíntese é uma loucura. E quando compreendi que a verdadeira revolução tem que passar pela fotossíntese uma vez mais, porque foi assim desde 4.000 milhões de anos, então, agora, todo sítio onde me vou, quero aumentar a produtividade da fotossíntese. Depois, é mais fácil. Se há muito, nunca há muito, mas se há muito, há que organizá-la para metê-la e não se vai. Então, nós outros somos um produto da fotossíntese, uma cadeia trófica que desenvolve com a fotossíntese em el mar, com as algas. E quando queremos trabalhar com a agricultura, não otimizamos a fotossíntese, não compreendemos o carbono complexificado pela fotossíntese, que é humus humanos, hecho de humus, com as manos de Deus, né? Hecho de humus, porque então uma produção de cítricos, naranjos que vi aí, é uma loucura. Oliveiros, cada 7 metros, e não há fotossíntese entre, não há abaixo, não há arriba. É muito difícil para que as plantas possam compreender nossa fobia da fotossíntese. É uma loucura. Então, este foi uma grande marco em minha vida, não? De compreender que há que produzir fotossíntese. Depois, vamos produzir comida e depois vamos produzir plata para o mercado. Pero queremos produzir plata primeiro para comprar comida sem fotossíntese. Isto é o que os bancos estão fazendo, imprimir plata sem lastros. Há uma catástrofe econômica e política porque a moeda não tem valor. Se imprime moneda sem que tenha fotossíntese por aí. Isto é uma tonteria e não há como produzir valor ao mercado sem ter riquezas. E a Espanha hoje é um país muito pobre, porque está com... Onde há fotossíntese, há mais fotossíntese em Madrid do que nos campos agrícolas. Há mais árvores em las calles em Madrid do que em la agricultura. Isto é uma loucura. Há mais biodiversidade em Paris do que nos campos agrícolas. Há mais biodiversidade em um jardim botânico do que em nossa agricultura. Aí passa algo muito, não sei a palavra. Há algo aí que não passa bem, não? Onde está a biodiversidade e onde está a fotossíntese? E os micro-organismos, esterilizamos, 70% da Espanha está esterilizado. Está
E a vida não pode viver num ambiente estéril, não, limpo de ideias, limpo de amor, limpo de tudo. Então, é um reflexo, a paisagem que vi em sul da Espanha e por todo lado, aqui em Brasil também, passa igual, é um reflexo de uma crise de nossa percepção de que somos seres de bosque, porque somos dependentes de fotossíntese, não? Aqui em Brasil não há neve, e onde não há neve, a água dulce é estritamente 100% dependente do bosque. De onde há neve, ok. Há aí montanhas que, quando há a primavera, a água dulce vem, pero sem bosque, a água dulce é um problema. Inundação, há né, como um tsunami. Então, se não há bosque, não há água dulce. Se não há bosques, não há humanos. Para mim é isto, não? Simples assim. Não sei o que necessitamos para compreender este, que não é um segredo, é histórico, não? Não sei se respondi, já não me recuerdo mais o que me perguntou. Bueno, sí, 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 has empezado bien, te has ido un poquito, pero yo por lo menos, a mí personalmente, me encanta escucharte, así que, y hablo personalmente, si alguien más quiere aportar algo, Eu vete lo tenho que uma quieras. Antes, quero falar também de agricultura, de produtividade. Claro, aqui é Sí, debate para como podemos produzir. Pero é muito importante, estávamos aqui antes de começar, que não há uma receita lista, né, que está assim, tendo que ser assim o assado. Há que abrir os olhos e mirar e compreender processos históricos de mineria que estamos fazendo há 10.000 anos e agora queremos produzir em 3 meses algo que não passou bem nos últimos 5, 10.000 anos. É muito difícil. De um planeamento de largo prazo de 5, 15, 20 anos, se não compreender as estruturas, as dinâmicas do bosque ibérico, é uma questão de tempo de volver a ter problemas. Este é, para mim, o desafio de um debate como este. Se está mal, mas 2 anos vai ser muito duro. Pero se não cambia, vai ser duro para sempre. Então, pero plantar árvores, muito duro, muito tempo, um espaço de tempo muito largo, pero se não cambiar agora, com 5, 10, 15 anos, estaremos aqui, todavia, com um debate com mais problemas. Então, é infelizmente, não. Sérgio, não sei se me oye. Há com a Europa, por exemplo, em Paris, 3 entre. Sergio, creo que te hemos perdido, Sergio. Alô? Hola. Podem Hemos ouvir-me? perdido tu imagen. Olá. Olá. Hemos perdido tu imagen y tu... Ahora sí se ve. Agustín y Uriol, si podéis Okay. cerrar Então, agora estou aberto. pantallas, Podem. vídeos, ¿sí? Para mejorar la conexión con Sergio, perdona, gracias. Sí, Uriol. Gracias. Eso, cerrar vuestro vídeo, gracias. Estou agora aberto a dúvidas e perguntas. Me, Que mesmo não falando
diretamente de produção, como produzir naranjo, frutos, bellotas, estamos falando de como implementar um sistema para manter isto por um largo prazo. Estamos falando de produtividade, de mercado de plata, pero não com uma mentalidade mais cerrada assim. Estamos querendo abrir para compreender como promover câmbios significativos para que, com 3, 4, 5 anos, possa sair dessa sequia, desses problemas e tudo isso que passa agora aí. Então, agora estou aberto para perguntas e dúvidas, por favor. Se posso colaborar, não? Yo te quería hacer una, bueno, aparte de todo lo que has comentado, que ya nos has dado bastantes ideas, ¿cuál es el reto más difícil que piensas que aquí en Cataluña tenemos? ¿Dónde crees que está? ¿En el suelo o en las cabezas? Teria que se separar de Castela, né? Este é mais difícil. Está muito duro em el suelo, está muito duro, pero é mais fácil cambiar el suelo do que cambiar nossas cabeças que estão formatadas para nosso bem-estar, porque o machismo há que ver imponer nossas regras sobre as plantas também. É isto que a agrofloresteria, o bosque, que é muito feminino, porque tem que respeitar as condições mínimas onde este ser vivo que vai trabalhar para nossa economia possa trabalhar em paz, com tranquilidade, com condições, e não, uma vez mais, a esclavitud, como passou aqui com nós outros em Brasil. Então, esta mentalidade é muito forte, porque estamos com hambre, estamos com problemas de mercado, com problemas econômicos, pero estes problemas são sintomas de nossa maneira de pensar. Então, há que cambiar a maneira de pensar, porque queremos soluções, queremos cambiar o problema, pero não queremos cambiar a forma que estruturamos, que desenvolveu os problemas. É um paradoxo, não? Para mim, não sei. E é muito duro, vai ser muito duro para todos nós outros, mesmo aqui em Brasil, está muito duro. E o mercado geopolítico aí em Espanha, Portugal, Grécia, mesmo Itália, são os mercados, os bancos alemães, franceses, ingleses que comandam a agricultura ibérica. Para mim é muito triste, porque aqui em Brasil nós outros estamos acostumados à esclavitud, a esta ideia de classes, pero vós, espanhóis, foram os mais grandes. E tem que recuperar esta mentalidade de ser grande, não necessariamente para explorar uma vez mais, pero tem que sair dessa condição que percebi que os espanhóis estão mais cerca agora do pensamento português, que é de estar mais assim e atender as necessidades do mercado e não produzir uma nova Espanha. A Espanha é muito grande. Há uma história aí. E, para mim, sair dessa mentalidade que agora a Espanha trabalha para os alemães, não sei, creio que
tem que trabalhar uma mentalidade e esta mentalidade naturalmente vai desenvolver bosques, porque a paisagem é um reflexo de nossa filosofia, de nossa forma de mirar o mundo. Esta tonteria, essa loucura de invernadeiros de plástico em Almeria para servir mercados dos árabes e dos europeus ricos ou de Castela, isto é a mentalidade que não é espanhola para mim. E não é catalã. Catalã também são muito, não? São muito assim, com espírito, pero estão declinando. Talvez as mulheres de País Basco foi o que mais me surpreendeu de ter, todavia, uma, uma mentalidade de não aceitar estas tonterias de mercado, de capitalismo. En, Foi muito impressionante. aquí, As mulheres de País Basco, hay que ter muito, hay que andar bem despacito aí, não? la, Podemos aprender la inglês aí. mujer vasca es muy potente, pero te tengo que decir que si hoy estamos aquí es gracias al trabajo de, sobre todo, dos mujeres que están tirando mucho de este grupo y es el poder de las mujeres catalanas también es, bueno, la sociedad catalana también es muy matriarcal. Abrimos a más preguntas. Si alguien del grupo quiere Ok. hacer alguna más, adelante. Abrimos micros. Si alguien quiere. Oxalá as mulheres possam assumir a agricultura, não? Oxalá. Estamos en ello, Sergio, estamos en ello. Mariana, Marilia, Pep Ferré, Montse no es el Agustí, Uriol, la Laura, que también la Laura es de un proyecto en Valencia que también está trabajando con las plantas medicinales y está aquí hoy también. Tú que has llamado así un poco el femenino también, no sé si nos escuchas, Laura, ¿quieres compartir algo? Tampoco hace falta, pero sí. Si no, nosotros Tem tenemos. duas coisas que me gostaria de compartilhar, então, enquanto estão Se- pensando aí nas tonterias Sergio, que... Sim, buenas noches. boas noites. Buenas noches. Soy Mariana. Mira, Oi, no puedo Mariana. poner cámara, que hoy estoy sin cámara. Não passa nada, Quería Mariana. preguntar, en Sim, el tema de nacientes de río, yo sé que no hay recetas, que no hay una única manera, pero ¿cómo podemos empezar a proteger y a regenerar los nacientes, ¿no? Porque lo que decimos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que nos llueve poco porque no tenemos bosques. Entonces, queremos regenerar bosques y una de las grandes preocupaciones son los nacientes, ¿no? ok. Há que haver sistema de cooperativa, de cooperação, porque fincas muito pequenas não vão reglar isoladamente. Necessita ser um corredor, como posso dizer corredor em espanhol? Pasillo, Como pasillo, un um pasillo. passeio muito largo. E aqui em Brasília há um termo que não há aí na Espanha, que este passeio muito cerca da água, de los rios, chamamos los ojos del agua. O nome em português é mata ciliar. Cílios são estes que Cejo. estão aqui sobre os ojos. Es como Como una se diz? mata de ciliar, de auxiliar, de auxilio también puede ser. Não, cílios. Os cílios são aqueles que Cejas. protegem os olhos d'água. Ah, las cejas que Então, protegen temos los que ojos. fazer. Sim.
Los La párpados, lluvia, los párpados. Párpados, los párpados, eso, muy bien, ok. Laura, gracias. Aqui onde vivo, em Minas Gerais, havia um rio com mais de 3.000 quilômetros, Rio São Francisco, e os navegantes portugueses e espanhóis cogitavam água dulce a 2 quilômetros dentro do oceano. Tamanha a potência. E hoje, a água salgada já entra dentro do rio, já não há mais água dulce, porque sacamos os bosques. Pero o que é interessante é que a geologia de Minas Gerais é mais parecida com a geologia, os processos geológicos de Península Ibérica, porque há todavia muita pedra, muita roca em el suelo. Então, a lluvia abastecia este rio São Francisco, que tem como 3.000 quilômetros, a cerca de 1.000 quilômetros distante do rio, começava a captação de água da lluvia e infiltrava para a napa freática, Sí, correcto. que abastecia este rio. Então, a Espanha é um país muito pequeno para nós outros brasileiros e tem que entender como a água circula, que vem de Galícia, e poderia, porque como está muito cercado del mar, há água que circula em Espanha. Agora, temos que esta água que entra tem que penetrar no suelo. E o desafio, a pergunta é como descompactar este suelo que está muito compactado e já não pode beber esta água do rocio e a água líquida da lluvia, compreendes? Então, há pontos estratégicos para cogetar a água e abastecer os rios e as nascentes. Então, é um projeto que tem que participar muita gente de muitas pequenas fincas em muitos lugares, porque quando chove, não chove sempre no mesmo sítio. Então, tem que investigar junto com um geólogo, geógrafo, e compreender a dinâmica da bacia hidrográfica del Terro e del rio que vi que nasce em País Basco e vai hasta Catalunha. Então, por exemplo, se estes que vão trabalhar podem prejudicar estes que dependem da capacidade do sistema de promover água para abastecer o rio. Então, por exemplo, o Terro, que nasce em centro da Espanha, que vai hasta Lisboa, para os portugueses é um problema, porque lá onde a água nasce está dentro da Espanha. E se lá a Espanha promover um deserto, não há água para os portugueses em Lisboa. Então, não é um problema muito simples, porque a água não compreende essas limitações geográficas de território, de propriedade privada que nós outros estabelecemos, aqui Catalunha, aqui País Basco, aqui Andalucia. Isto é uma tonteria de seres humanos. Os animais não compreendem isso, as árvores não compreendem isso, por isso nosso debate aqui é autóctono, aqui é exótico. Que tonteria, não existe. Existe Gaia. Agora temos que pensar Gaia. E temos que nos preocupar mesmo com os ingleses, por exemplo, temos que nos preocupar com os ingleses. A situação é tão dramática para mim que agora temos que nos preocupar com os ingleses, que são os mais loucos de todos os tempos. Então,
bosques produz água e a água se sembla. Não sei se te respondo assim. Sí, me respondes. Y me das como otra pregunta, ¿no? Como que no tenemos que enfocarnos, ¿no? En una zona, sino es que hay que ampliar la mirada y ir más allá, ¿no? Aí sempre tenho um exemplo aqui em Brasil. Nós outros somos conhecidos pelo futebol, não? É uma cultura, há uma cultura de futebol, pero não temos uma cultura de bosque. E todos estão imersos dentro de uma cultura de futebol. Em la tele, t-shirt, por todos lados. Mesmo quem não lhe gusta o futebol, sabe do que passa, sabe do que se trata. Conhece Barcelona, Real Madrid, conhece Cristiano Ronaldo, Messi, todos. Pero mi hijo conhece todas as equipes da segunda divisão de campeonato espanhol, pero não conhece as árvores de bosque de minha casa. Então, nós outros temos que criar uma cultura de bosque, normalizar o bosque. O bosque é natural, plantar árvores dentro de huertos, árvores que não servem para nada, que não são econômicas, temos que plantar essas também. Cultura de bosque, para mim, é talvez a única maneira de reverter problemas globalizados, né? Todo problema, desenvolvimento econômico sem bosque é suicídio. Então, promover nas escolas, promover que é possível uma agricultura de bosque para alimentar seres humanos, para alimentar os animais. Os únicos lugares que há árvores em Espanha é onde há pata negra. Então, é uma cultura. Pata negra é uma cultura. E tem este roble, que é uma ancina, eu creio que é esse nome, ancina, la bellota de pata negra. Sí, la encina. Então, algarrobo e ancina produzem o pata negra, que é parte da cultura espanhola, não? Vamos aí tomar um trago com um taco de Ramon de pata negra, isso é cultura. E podemos criar uma cultura de bosque, não? ¿Le hemos perdido, Sergio? Creo que voy a contar. Então, cerveja produzida dentro de bosque. Jaime está produzindo produtos para cerveja artesanal de bosque. E queria comentar que quando estivemos em Lleida, em Catalunha, uma universidade em norte, mais arriba de Barcelona, Lleida, não me recordo como pronuncia, que havia um professor. Perdão? Como se chama? Lleida. Sí, lo dices bien. La Universidade de Lleida, que é Lleida, ok. Estivemos aí na caravana por 2 dias e há um professor argentino que trabalha aí e que nos disse, muito preocupado, que na década de 70, para atender a necessidade de vitamina A de uma pessoa adulta, necessitava 2 melocotons. E hoje, 50 anos depois, necessita 58 melocotons para ter a mesma quantidade de minerais de vitamina A. Compreendes? Que não se trata mais de produzir melocotom, lechuga. Tem que saber se os minerais estão ali. E por os últimos 70 anos, 150 anos, a agromineria, estamos com os suelos muito empobrecidos, estamos com uma hambre oculta, uma hambre que não percebemos e que são as enfermidades autoimunes, como cânceres,
depressão, obesidade. Sergio, la Sí, Laura tiene la mano levantada y le gustaría hacer una ah, pregunta a ti, ¿vale? gracias, vamos. Hola Sergio. Bueno, muchas gracias por todo lo que estás compartiendo, muy interesante. Yo te quería decir, se habla mucho de que nos faltan Tá? bosques. Pode repetir porque não Sí, escutei, porque a sí. internet, por favor, perdona. Dicen que nos faltan bosques, ¿no? La idea de que nos faltan bosques, pero en Cataluña ahora mismo más del 60% de la superficie son bosques y tenemos más bosques ahora que hace 50 años. Mi duda es, Uau, ¿realmente el problema es que faltan bosques o que estos bosques que tenemos no se están manejando, ¿no? Porque superficie hay, ¿no? Y plantas hay, árboles hay, principalmente pinos, pero no existe un manejo, una sucesión, ahí está, como dice Mariana, ¿no? Son monocultivos en realidad, no es bosque en el concepto de diversidad, ¿no? Sino que sobre todo es eso, es pino. Entonces, uhum. ¿crees que la solución pasa por reconvertir estos bosques de monocultivo en sistemas mucho más diversos y abundantes y esto hará que mejore el clima, ¿no? Que haga este cambio que con monocultivos de pinos no nos está pasando? Ok. Primeiro que não como pinos, não tenho esta capacidade, né? Depois, a primeira, a primeira parte deste webinar estava dizendo que, e me olvidei de completar, e graças por la pergunta, que aqui em Brasil temos um bosque com 11 pisos, em norte de Canadá um bosque distinto, em Península Ibérica outro bosque, na Sibéria outro bosque, a savana africana é um bosque. O que passa é que tens que compreender e investigar se este bosque é funcional para produzir água, porque o que quero desconstruir em nossa imagem é que onde há árvores, não necessariamente é um bosque funcional, porque depende da estrutura, da dinâmica e da funcionalidade deste bosque, onde ele está, nestas circunstâncias. Depois, estou muito contente de saber que há mais bosque hoje do que havia. A pergunta é se estamos integrados, se hacemos parte desse bosque ou se é um bosque que estamos apartados. Há bosques, pero comemos comidas super manufaturadas do mercado e que não são produzidas dentro desse bosque. Então, um urso, um pájaro, um conejo, um lince, não compreende a lógica de haver bosques e comprar comida que é produzida em Almeria, em invernadeiros de plástico. Ou a cultura de bosque não é ter o bosque aí como um jardim botânico que não podemos, que não sabemos comportar-nos aí dentro. A cultura de bosque é viver o bosque, comer o bosque, rugar dentro do bosque, compreendes? Compreender o bosque, não ter medo do bosque como nossa cultura nos impõe, né? O bosque está aí e a cidade aqui, o bosque não é produtivo e a agricultura com máquinas não há nada a ver com bosque. A cultura de bosque não é simplesmente porque a Espanha teve uma cultura de bosque com os reis. Estive no Museu de Prado e vi os quadros que os reis espanhóis comiam comida de bosque e não essa tonteria que comemos hoje. Compreendes? Então, se há árvores, mesmo na monocultura de pinho, é mais fácil
hacer el cambio, porque el carbono complexificado já está aí um pouco melhor do que quando está muito limpo. Basta compreender que toda monocultura vai criar problemas. Metade dos pinos vão quedar enfermos. Eh, Vamos a ver, ¿podemos cerrar nuestras cámaras un momento para ver si se reconecta? Cierra la tuya también, Ángel, porfa. Oriol, si puedes cerrar el vídeo, porfa, eso. A ver, solo un segundo, a ver si se le recuperamos. ahora te damos voz, Oriol. Sí. Bueno, no sé si tú, Ángel, quieres comentar lo que estaba diciendo mientras yo le recupero a Sergio. Sí, bueno, tienden a ser bosques que no se tocan, bosques que son como para mirar, bosques que son para conservar. Posiblemente el único rédito que sacamos de ese bosque es setas y si llueve. Nos ha dicho Sergio que el agua la generan estos bosques, no es el agua la que cae, ¿no? Entonces es un bosque mal gestionado, con poca biodiversidad debajo. Como bien ha dicho Mariana, es una monocultura de pino porque tendemos a limpiar, riesgo de incendios, entonces al final se saca toda esta complejidad que tiene el bosque, perdemos todo ese agua, etc, 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 ¿no? Eh, Sergio nos comentaba que él cuando ha estado en el Museo del Prado vio los cuadros de los antiguos reyes de la península, tenían cultura de bosque y comían comida de bosque. Es lo que, no sé si eso, como se me medio cortado, no sé si se ha entendido bien. Perdona, Oriol, ¿me puedes repetir la pregunta? No, no la he visto bien. Decía, no, quería hacer una pequeña puntualización sobre la composición de los bosques aquí en Cataluña. Bueno, que yo recomiendo mucho que se lea un documento que hay de la Generalitat sobre los bosques de Cataluña, la evolución que han tenido los últimos años, porque bueno, yo creo que decir que es una monocultura de pino es bastante impreciso. Y bueno, quería explicar un poco sobre este tema. Vale, ahora a ver si conecta él otra vez Sí, ya lo y puedes tengo, ya lo exponerle tengo. el tema. Sí, sí, sí. A mí me gustaría también añadir una cosa, porque cuando él ha dicho que los reyes comían comida de bosque, es exactamente la misma cultura indigenista. Entonces, claro, la sintropía es exactamente como reconstruir la casa de los indígenas, ¿no? En Brasil. Y también es la misma cultura que los reyes comían las comidas de bosque. Los indígenas también solo comen lo que era realmente, ¿no? De su pesca y de su caza. Entonces, de cazar animales, ¿no? Cazar animales salvajes, lo comían por un día, 2, 3 días y luego pues había un ciclo de ayuno también, ¿no? O si no, también hay la mandioca, hay varias otras frutas y raíces que los indígenas se alimentaban también o se alimentan, siguen alimentándose también, que tienen mucho de esa cultura de alimentarse del bosque, ¿no? Y hoy en día la hemos perdido con la modernidad, la falsa modernidad, totalmente. Ya tenemos a Sergio de vuelta, era solo ese comentario. Así que Sergio, genial. No sé si Laura está... Peguei um pouco este final, exatamente um bosque aqui em Brasil, em el siglo XVI, quando os europeus vieram para cá, os europeus não compreenderam que era uma agricultura de bosque. Havia muitas frutas, muito pescado, muita, né,
E tenho uma amiga que está participando aqui, que viveu anos em, com uma comunidade indígena no Xingu. E se Marília quiser falar um pouco, dizer um pouco sobre essa experiência de viver cerca de los indígenas mesmo, porque aqui onde vivo já não há mais bosque há muito, que estou muito cerca do litoral, não? E agora estamos invadindo os bosques que estão mais lejos, como Amazônias, porque não há mais bosques aqui onde vivemos, não? É isso. Gracias, Sergio. Yo solo estaba preguntando a Laura si ella ha tenido su pregunta contestada, si necesitas alguna información más. Si no, Nada, perfecto, ¿sí? perfecto. O sea, Vale, me ha afirmado lo que, como yo lo planteaba, así que genial. vale, gracias, Laura. Oriol, ¿tú querías complementar algo referente a ese también? Sí, muy breve. A ver, los bosques catalanes, el pino es una de las especies que más está, pero no es la especie que más está en los bosques catalanes. El pino es una especie pionera, dependiendo del tipo de pino que hay, porque hay varios tipos de pino, y normalmente es emergente y debajo de los pinos pues acostumbra haber encinas y robles, que las encinas sí son el árbol más numeroso en Cataluña. No son plantaciones, no es una monocultura de pino, no. Lo que pasa es que el crecimiento de los bosques en Cataluña se ha producido sobre todo por el abandonamiento del campo. Muchas de las antiguas tierras de agricultura se han abandonado y han sido colonizadas por pinos, por encinas y fundamentalmente por robles. Esta masa forestal, que como decía es muy importante, crece y a la vez se encoge. Crece por el abandono del campo y se encoge por los grandes incendios forestales. Y se ha mantenido estable más o menos por ese juego que hay. Por la deforestación aquí, en el clima mediterráneo, el fuego es uno de los grandes perturbadores o perturbaciones, como se dice en la agricultura sintrópica, que causa mayor cambio. Y nada, solo quería puntualizar esto. Y que forestalmente, aquí monoculturas, pues hay llampolláncras allí en la selva o en el Montseny. Hay algunas especies de pino que se utilizan para la madera, pero en el conjunto del país no es muy importante esto. Ya está. Uriol, a mí me gustaría complementar que yo también muy interesante lo que dices. A mí me gustaría complementar también que yo vivo en Besalú, que está aquí en La Garrocha, y el otro día caminando por el bosque, aquí por el río, hemos encontrado el señor de toda la vida, ¿no? El padre de una vecina nuestra. Y él vive aquí en Besalú, es de Málaga desde hace 60 años. Entonces, él ha venido de Málaga, él ha sido una de esas familias migrantes del sur hacia Cataluña para trabajar en la producción de carbón aquí en los bosques cerca de los Pirineos. Y él decía que en los domingos lo que pasaba era en el día de descanso de la gente se iba al margen del río de Besalú y pasaban el día nadando, que nadaban libremente en el río, y hacían la gestión de bosque y además hacían la comida en el margen del río. Entonces él, desde aquella época que él tenía como 20 años de edad hacia el momento, lo que pasó es que se paró de hacer una gestión del bosque y principalmente de la participación de la gente del pueblo, que yo creo que va muy alineado también con lo que dice Sergio, de que esa cultura de irse al bosque, comer dentro del bosque, ¿no? Como hacer la gestión del Sí, bosque. sí. Como Para algo mí, lo que apuntaba él es uno de de las las piedras claves, exacto. de toque del problema que tenemos ahora aquí, la gestión. Es decir, tiene que volver a vivir gente en el bosque y a sacar un rendimiento.
del bosque, porque tenerlo como museo, como lo tenemos ahora, no sirve de nada, es contraproducente y está produciendo los procesos, se están agudizando los procesos que también explicaba él. O sea, para mí el tema es cambiar todas estas leyes que impiden que la gente viva en las zonas donde se puede producir en bosques. Y hay toda una legislación, una batería de legislación que impide que la gente lo pueda hacer. Aparte de la barrera del dinero que supone a día de hoy intentar comprar un terreno forestal o lo que sea, porque, bueno, porque están a precio de mercado y la mayoría de gente no puede pagar. Exacto. Puede Es, entrar en otro problema por el yeah. Tengo una pergunta, que es una duda que tengo. También la baja biodiversidad, mesmo de sítios donde foram abandonados, é que não havia mais este banco de semillas de alta diversidade, porque a agromineria é mais antiga aí na Península Ibérica, desde que os romanos foram aí plantar cereais, não? Então, o problema também que quando abandonamos e se desenvolve um bosque, talvez não tenha mais as ferramentas, as espécies, a biodiversidade em quantidade e qualidade para estruturar um bosque mais funcional, porque a história é muito mais antiga, mais viejo é o problema em la Península Ibérica do que aqui em Brasil. Pero aqui também temos problemas com biodiversidade. O banco de semillas está muito bajo, muito pequeno do que era há 300 anos atrás. Então, há que fortalecer esta cultura de dispersar semillas, não? De cogetar semillas, de investigar onde estão essas semillas mais autóctonas ou mais frutales que já não... Por exemplo, me encantou medronho, não sei como se diz em castelhano. Madroño. Madroño. É uma fruta extraordinária, não? Que produz um rum extraordinário em Portugal. E os jovens já não consomem mais madroño em mercados mais difíceis, não? Então, esta cultura de se não comemos, não há interesse econômico, não vamos plantar. Essas 3, 4 pessoas que pensam assim como nós outros, não vai cambiar. Há que produzir uma cultura de bosque, como passamos em La Caravana, na ciudad, que há esta palma de norte de África, que tem como se... Já não me recordo nem em português, mas... Esta que tem... É uma ciudad com tudo, a cultura da ciudad está com esta palma, que é uma palmeira que tem um fruto extraordinário, que é de norte de África, assim, que é muito tolerante à sequia. Tâmaras. Como se diz tâmaras? Dátiles. Los dátiles. Dátiles. Datileira. Há uma cidade que estivemos em La Caravana, que a cultura de datileira é dulce, relado, comida, há bosques de datileira, as calles são datileiras. É extraordinário, não me recordo o nome da cidade, mas há uma cultura que a economia está intimamente desenvolvida com esta datileira, dátil. Conheces essa cidade? No, no sé cuál es. Sergio, tenemos a Marilia, que tiene la mano aquí levantada también y quiere hacerte una pregunta. Hola, Marilia. Olá, vou falar em português, pode ser? Pode falar. Muito bem-vinda, senhora. Olá.
Ai, Mariana. Pode Bom, vir, pode vir. o Sérgio fez esse convite para trazer um pouco dessa experiência indígena. E aí o que eu sinto de compor nessa conversa aqui parece que começa, né, em pensar a cultura do bosque pensando do ponto de vista do alimento, né, da produção de alimento, e daí depois a gente transitou para pensar na água. Mas eu acho que os indígenas, o que eles trazem para a gente, que uma cultura de floresta é se relacionar com a floresta como um ente, como um parente, assim, né? Então, tem uma necessidade da gente voltar a transitar pelos espaços de floresta para a gente se reconectar que são seres vivos como nós, assim, né? E voltar a se relacionar desse lugar. Então, voltar a entender que a gente também precisa se banhar no rio e estar perto dos rios, não só porque tem peixe para pescar, né? Mas porque a gente precisa disso como estratégias de cura e de contorno mesmo dessa natureza, né? Então, a gente precisa transitar pela floresta porque os Yanomami, por exemplo, os Yanomami que vivem no norte do Brasil aqui, que estão sofrendo muitos processos ali, mas que têm uma cultura ainda bastante consistente, né? Eles ainda vivem ali da floresta, eles vivem a floresta. Eles entendem, por exemplo, que a floresta em pé tem um sopro, o sopro de vida. A floresta está viva e quando você entra numa floresta tem um sopro ali, que é esse frescor da floresta, né? E que quando você derruba a floresta, morreu, não tem mais esse sopro que é vida, que é um sopro que a gente também respira quando a gente está dentro da floresta. Então, esse sopro que é vida, a gente também, aos poucos, precisa estar transitando pelos espaços de floresta para entender que a gente se nutre da floresta em pé de muitas formas, não só com o alimento que ela tem, mas do que ela oferta de cura, do que ela oferta em termos de contorno, assim, né, para o humano. E isso é super importante porque a gente reconhece, né, que a gente, enquanto humanidade, tem muitas necessidades, mas a gente está suprindo elas de uma forma muito distorcida, né, com consumo, com mais roupas, mais produtos, mais coisas. E, na verdade, quanto mais a gente tiver cultivando de fato uma cultura de floresta e estando na floresta, tendo esse contorno da floresta, menos a gente vai precisar degradar assim, o planeta, né? Então, queria só compor isso, assim, porque eu acho que daí a gente já tem até um diferencial do que é uma cultura dos povos originários e do que já foi a cultura dos monarcas, assim, que sim, se alimentavam da floresta, mas que de alguma forma já tinham se desconectado dessa experiência da floresta. E que como se fossem graduações, né, que fizeram a gente chegar até aqui. Então, não basta só a gente comer comida da floresta, mas a gente está na floresta mesmo, né? A gente precisa estar na floresta para não precisar de uma mesa de um monarca ali com castiçais de ouro e de pedra adornando tudo, porque na verdade, se você está numa floresta, você vê que tudo isso não é necessário, né? Você faz um fogo ali e você já está bem iluminado, assim. Então é isso, queria só contribuir assim com essa ideia. Deixa eu só traduzir, só um minutinho, só traduzir para o castelhano, porque você pontuou muitas coisas assim, muito grata por trazer essa voz, por trazer essa memória, né? Na verdade, assim, é uma memória, né, que ela foi ativada e ela está viajando desde do início desse planeta e existem pessoas que se antenam com isso y realmente despertam, né, através dessa memória. Entonces, la Marilia lo que decía, ella lo que ha compartido es, como estábamos hablando de la cultura indigenista, los indigenistas, ellos lo que hablan es que la floresta, el bosque, la selva, es un ente como si fuese un familiar, un miembro más de su propia familia. Entonces ellos tienen esa creencia de que la selva, la floresta, el bosque está vivo y por estar vivo, pues es también, tiene ese nivel de relación con la tribu también, ¿no? Y por otro lado, cuando es tan fundamental como tratarla como un ente, un familiar,
también crear esa cultura de relacionarse con el bosque, caminar en el bosque, volver a tener esa vida del bosque, sino que también cuando cortamos, cuando deforestamos, esa vida, ese ente, es como básicamente matarlo, ¿no? Porque hay también otra memoria que se dice que cuando la selva, el bosque está de pie, hay un soplo de vida que viaja a través de este bosque. Y una vez que cuando nosotros lo deforestamos, nosotros cortamos esa comunicación, ese soplo de la vida que está ahí presente. Y también que los indígenas no solamente ven la selva como su sitio de tener o obtener o cosechar o cazar su comida, ¿no? Sino que tienen una relación profunda con ese territorio, tienen una relación de vivirlo constantemente. Entonces eso también es otra diferencia fundamental y que nosotros estamos viviendo básicamente todo el contrario. Nosotros consumimos comida industrializada, estamos destruyendo para producir comida que realmente no nos alimenta y por ahí pues todo eso se va destruyendo, ¿no? Estamos llegando hacia donde estamos llegando, ¿no? En la destrucción que estamos viendo delante de nuestros ojos. Marília, você quer comentar alguma coisa mais? Você está com é sua familiar, é a sua avó, a sua mãe que está do lado? Bem-vinda! Sim, minha avó do coração, Maria Amélia, que é chilena, mas brasileira já há muito tempo. E minha mãe também. María Amelia, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás en Brasil de paseo? ¿Cómo? No. Ah, no. Sí, Ah, en Brasil. Ah, mira, genial. ¿Y dónde estáis viviendo en Brasil? ¿De dónde estáis? Somos en Río de Janeiro, pero en el interior. Se llama Miguel Pereira. Miguel Pereira, ya. Sí. Río de Janeiro, en la parte de montaña, ¿sí? En la parte Sí. Sí, genial. Claro. Muchas gracias. Gracias. Sérgio, e aí? Alguém mais quer hacer alguma pergunta, comentar? A Marília foi muito mais importante estava, claro, é um processo, não? E o bosque não é um mercado, não, onde se produz economia. O bosque é nossa casa, não? E é como chegar em uma cidade e destruir as igrejas, os teatros, os cines, as praças, os playgrounds, não? Então, para estes que vivem dentro do bosque, está aí o playground, o cine, o teatro, a igreja, que é o rio, as árvores, as montanhas, as rocas, o sopro. Então, uma cultura de bosque pode desenvolver com esta compreensão de que podemos produzir comida e água para integrarmos hasta compreender que o bosque é nossa madre, que é nossa casa, não? E a Marília foi muito mais cirúrgica, não? Do que tudo que estava tentando falar aqui. Então, Marília já é uma indígena. Genial, genial. Não podemos transformar o bosque uma vez mais um mercado, como os reis espanhóis estava dizendo que há aí uma história, não, que passou pelo bosque, a riqueza espanhola com os barcos e os reis, porque havia bosques. Agora está mais difícil. Então, é um processo talvez para resgatar esta memória, pero se não regarmos nesta fase mais importante que Marília expressou aqui muito bem, não vai cambiar nada.
Vamos produzir um novo modelo de consumo de mercado. Aí é o problema, não? Temos que começar por integrar, interagir e comer del bosque hasta querer viver aí, não? E compreender que é nossa casa. É isto. É importante também, quero dizer, que Marília não tem a mesma experiência como agricultora, é uma agricultora dedicada, mas está há menos tempo do que eu trabalhando com bosques, pero ela tem esse coração e esta capacidade de compreender bosque dentro, mais íntegro do que eu que estou trabalhando, estou enfermo, buscando alternativas como produzir dentro do bosque. Então, o mais importante semear o bosque, que é a pergunta de Ángel, dentro de nós outros, né? O que significa estar dentro do bosque? O que significa bosque? Não, porque a palavra está muito apartada, não, de nós outros. Então, eu creio que a clave para o cambio deste paradigma está com o que Marília nos explicou agora. Sí, Sergio, tenemos una pregunta de Oriol que nos ha enviado por chat. Oriol, ¿tú quieres abrir el micro y hablar tú directamente? Estás en mute, Oriol, estás en mute, no te escuchamos. Vale. Sí. Yo te quería preguntar si nos podrías hablar un poco de la especificidad del clima mediterráneo a la hora de descomponer la materia orgánica. Por ejemplo, yo tengo un pequeño sistema agroforestal de más o menos unos 6 años y amontono madera en las líneas de árboles y con esta sequía que hay y con lo poco que llueve, porque no tengo irrigación, cuesta mucho descomponer la materia orgánica. Entonces, no sé, si nos puedes hablar un poco de este tema, pues te lo agradecería. Ok. Este departamento de descomponer a matéria orgânica, seja ela madeira ou hojas mais verdes, também é vida. E não há as condições mínimas para que estes possam viver e trabalhar movidos por esse prazer que é decomponer a matéria orgânica. Então, tem que criar mais fotossíntese para manter um clima de umidade e temperatura mais estável para poder processar esta madeira. Estes seres vivos, como nós outros, necessitam de condições para poder trabalhar em paz, não? Então, a madeira seca, num clima seco, é muito difícil. Então, uma estratégia é de estar sempre metendo com manejo de verde arriba desta madeira, para manter as condições de umidade para que estes fungos actinomicetos possam trabalhar em paz. O problema é que não compreendemos a vida, como Marília disse, não? Estamos assim, queremos decomponer a matéria orgânica, pero sem compreender como se passa, quem está a ser, quem faz esse trabalho. Então, é uma, como disse, o machismo é impor uma condição de trabalho sem as condições para que possam trabalhar tranquilos e em paz, sabes? Então, e depois
Tiene que trabajar para volver al suelo vivo. El problema es que queremos descomponer la materia orgánica y el suelo está muerto todavía. ¿Comprende? Não podemos olvidar esses processos. O suelo vivo vai decomponer a matéria em el ritmo mais natural. O suelo muerto é mais difícil. Não sei se foi claro. Posso tentar explicar de uma outra forma? Sí, No, no, está Compreende bien. o que é suelo vivo? sí, Hay ahora también un debate aquí. Hay una corriente también de agricultura regenerativa bastante potente que viene sobre todo de Francia, que se llama agricultura al suelo vivo, que coincide con muchos de los planteamientos que hace la agricultura sintrópica y sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, es complicado, con poca humedad es complicado esos procesos, pero son mucho más lentos. sí, Oriol, no sé si tú ves la pantalla también. Sí, un momento. Sí, Yo estoy compartiendo pantalla. Eso Eu fue escuto mal aí, não sei o que passa. uno de los proyectos que nosotros hemos hablado recién, ¿vale? También que está en Portugal, que es clima mediterráneo, que es el Hugo Oliveira, quien nos ha recomendado Resilience. Ellos nos han Esse trabalho de Marte? Ese trabajo es lo que tú ves aquí, Sergio, es de Hugo Oliveira. Não estou escutando bem. Está muy bajo aquí el volumen. Sí, se ha perdido un poco la conexión. Uriol y Ángel, si podéis quitar la cámara, por favor, y así a ver si recuperamos el sonido. Ok. Hola. Hola, Juliana, te hemos perdido un momento, pero ya puedes continuar. Sí, gracias, Mariana. Gracias. Vale, yo lo que estaba intentando explicar era una de las charlas que nosotros hemos tenido también anteriormente, que fue con Hugo Oliveira, que era de Portugal, ¿vale? Él está en el Alejeos, puede ser. Él está en el sur de Portugal, entonces un poco en la línea de lo que decía Oscar, es que ellos, bueno, para quien puede tener un tractor y ellos están abriendo esos pasillos, lo que decía anteriormente Sergio, de abrir pasillos, ¿no? Fazer valas, Sergio. Y aquí ellos están poniendo como los troncos por debajo y ahora él ha evolucionado esa misma técnica y está poniendo los troncos triturados, Uriol. Entonces, no sé a nivel de acceso de... Juliana, Sí, ¿me oyes? sí, a ti sí. Hola. Me he caído otra vez. Sí, y durante un momento, Juliana, tampoco no te oíamos. Yo creo que no, mejor no pongas presentación porque me da la sensación de que no Sí. la sostiene la red ahora mismo. Sí. Gracias, Mariana. Era nada, era eso, era simplemente puntuar de que están abriendo como esos pasillos que más o menos es del tamaño de la línea que quieres montar y tiene más o menos 1,5 metros a 2,5 de profundidad y lo llenas con madera. Entonces, o pueden ser troncos pequeños o ahora están empezando a probar con madera triturada, completamente triturada. Entonces, a partir de ahí ellos cubren con la propia tierra por encima y plantan el SAF por encima.
Y ellos dicen que eso les está ayudando mucho a arrancar a las secundarias, porque han dicho durante la grabación de que las raíces, la compactación del suelo es tan profundo que las raíces de las secundarias, cuando los SAFs es como se quedan un poco trabados, no terminan de seguir creciendo, evolucionando, y es porque la compactación del suelo no se está provocando una apertura suficiente para abrir, descompactar suficiente para crecer las raíces de las secundarias. Es tipo un Jewel Culture, entiendo entonces, ¿no? Porque entierran troncos, pero no meten materia rica en nitrógeno, solamente entierran troncos abajo. Laura, ese es un sistema que ellos han hecho anteriormente, como tiene más de un año eso. Entonces, ahora mismo ellos están como evolucionando para un poco acelerar aún más la técnica ¿no? de deshacer la madera. Él está triturándola el máximo que se pueda. Y entonces pone dentro de la tierra como una capa debajo, cubre con tierra y luego, perdón, implementan el SAF por encima. Vale. Me preocupa el concepto de que secuestre mucho nitrógeno de esa tierra, sí. ¿no? Me falta el nitrógeno ahí. ¿Puedo Ellos decir lo una que cosa? hacen, compensan con el montaje del SAF. ¿Puedo decir una cosa? Sí. La agricultura de suelo vivo hace algo similar. Hay un ejemplo, el más famoso es de un chico francés que vive en el Baix Llobregat y ha hecho una cosa que se llama carboniato. En el suelo vivo hacen lo mismo, entierran BRF, es decir, el problema es cómo descompactar y cómo hacer un suelo vivo donde no lo hay. Entonces, la manera más rápida que propone la gente del suelo vivo es esto, es enterrar la materia orgánica, toneladas de poda triturada, enterrarlas en el suelo. Lo que pasa es que se produce, como dice la compañera, una fam de nitrogen, ¿vale? Importante los 6 primeros meses o 3, bueno, entre 3 y 6 meses, más o menos. Pero el chico este del Baix Llobregat lo que propone, él planta boniatos y los vende, que los boniatos se ve que no sufren el hambre de nitrógeno, pero claro, esto está enfocado a la huerta, en este caso. El hambre de nitrógeno se va a producir, lo que pasa es que se va a producir durante un tiempo. Luego, una vez el suelo haya digerido ese exceso de carbono, el hambre de nitrógeno en principio desaparece. Claro, esa es la principal diferencia de montar una huerta encima y de montar un SAF, Uriol. Un SAF, claro, lo compensas ya desde los inicios, ¿no? Entonces es toda una estrategia de diseño ya de los inicios para ir pues nutriendo la tierra con lo que falte, no solo principalmente el hambre del nitrógeno, pero sino también, pues eso, ir alimentando, ir equilibrando la microbiología que se está nutriendo, ¿no? No es solo una pata, sino que ellos también están diciendo que después de implementar ese sistema, pasan 6 meses y ya empiezan a ver muchas lombrices, que es una muy buena señal. Y eso se está investigando desde hace más de un año. Se corta. Juliana. Sí, no, ya he terminado. No, que se cortaba el audio. Ah, Se vale. quiserem, posso opinar sobre esse processo, essa metodologia, ou essa técnica, né? Claro, yo estaba compartiendo pantalla, Sergio, pero se corta. La internet aquí Sim, sim, como no eu tiene vi. suficiente. Ok. A mí me La gusta. pergunta, la pergunta
que todos nós outros temos que fazer é quanta energia, eh, eh, em tempo, petróleo, carbono complexificado, vamos meter para desenvolver um bosque e quanto é o balanço dessa energia com o que podemos estar fazendo. Porque os ecossistemas naturais não compreendem essa metodologia. Eu compreendo que podemos usá-la por estarmos num processo muito degradado e estamos com muitos problemas. Eu nunca vi em um bosque ou na área abandonada passar assim. É, é muito caro, não, fazer esses olhos e meter toneladas de madeira triturada, que para triturá-la também há muita energia aí, né? Então, é, é uma metodologia que podemos usar, mas não é assim que se desenvolve um bosque. O bosque passa por processos de sucessão ecológica e com semias. Passou assim milhares e milhões de anos. Então, compreendo que essa metodologia é para produzir mais e mais rápido, talvez, mas não sei se vamos produzir bosques assim, porque compreendo a permacultura na Europa e esse problema dos processos de componer a madeira é mais duro, mais lento do que aqui em Brasil, né? Pero há que pesquisar se toda a Espanha tem material para fazer isso, porque tem energia para meter toneladas de madeira triturada dentro da terra e aguardar 6 meses e todos esses problemas. Esse não é uma Perdón, se oye muy solução. flojito. É a hora, está me ouvindo? Sim. Então, essa poda, essa matéria é fruto da fotossíntese. E estamos com muita baixa fotossíntese. Compreendo que podemos fazer, pero se formos fazer em toda a Espanha, que é necessário para promover água, uma vez mais, cambiar o clima, suelo, bosque, clima, não Sergio, creio que é perdona. a estratégia mais natural. Sergio, disculpa. Posso Mira, nos cerrar comenta aqui. un compañero que a ver si puedes acercar un poco el micro porque se escucha menos voz. Si puedes subir un poco el volumen o acercar el micro. Mira, melhorou agora? Está melhor? Mais alto? Posso sacar o micro, que A estava ver. sem esse micro? Agora, Ah, testando. é Como está? melhor tirar, Sérgio. Ok, vou tirar então. Tá meio abafado o som, sabe? Vi? Muito melhor. Nossa. Ok. É que eu escuto mal vocês, mas eu vou falar aqui. Entrou um companheiro? Tudo O bem. problema está, uma vez mais, de não produzir fotossíntese. Ai que todo para desenvolver uma nova economia, uma nova cultura de bosque, hasta regarmos a esta compreensão que Marília nos compartilhou aqui, tem que a fotossíntese, produzir fotossíntese por estratificados e podá-la e uma vez mais fotossíntese, 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 e
senão não vamos cambiar. Esta é uma estratégia de uma fotossíntese que não foi sembrada por nós outros. Normalmente, não? Restos de poda de árvores viejas, pero árvores viejas que não somos nós outros que sembramos. Temos que criar mais autonomia e despacio vamos sembrar. Desde lavanda hasta robles. E participar desse movimento, desta transformação da paisagem, do cambio da paisagem. ¿Puedo aportar algo? Eh, para mí me parece una estrategia correcta, se puede hacer para arreglar un problema del suelo, pero quien sabe realmente arreglar el problema del suelo son las plantas. Así que, como dice Sergio, yo creo que deberíamos, como experimento está genial, pero yo creo que lo que deberíamos hacer es ampliar el banco de semillas, crear fotosíntesis y realmente son las plantas las que pueden arreglar los problemas. Es un sistema para experimentar genial, pero lo que no puede es un gasto energético muy alto, porque aunque se usen restos de poda de jardinería, que es verdad que es un residuo que también es un problema para las ciudades, pero tienes que hacer una zanja muy grande que tiene que ser con maquinaria, enterrar y tal vez a una menor escala plantemos semillas, dejemos que crezcan, estudiemos quién viene y quién son las que realmente saben arreglar estos problemas. Y bueno, podemos hacer pequeños experimentos, eso está claro, pero bueno, son ellas las que saben arreglar los problemas del suelo. Nosotros lo único que podemos hacer es acompañarlas. Es mi opinión. Sembrarlas, Vale. ¿no? Genial, chicos y chicas. No sé si alguien más tiene la última pregunta, si no nosotros podemos empezar a cerrar, que ya estamos como casi a 3 minutos de las 10 aquí. Estoy viendo aquí, normalmente utiliza un resto de la... Vale, ya hemos hablado de eso. No sé si alguien más quiere así levantar la última mano, que ya vamos a empezar a cerrar ese espacio tan bonito. Oriol, va, Oriol. tú. Disculpad, soy un poco pesado. Que sí, que lo que dice Ángel estoy totalmente de acuerdo, lo que dice Sergio también. Lo que pasa que eso se plantea sobre todo para gente que actualmente son agricultores, payeses y una transición, es decir, yo me puedo permitir yo estoy regenerando un espacio y no tengo ninguna prisa. Ahora le dedico mucho tiempo, hace ya bastantes años que estoy con ello, y esto es un camino, es una opción personal, pero también hemos de pensar que si queremos que esta opción se lleve a cabo por la gente que está gestionando ahora mismo la mayoría del paisaje, que son los agricultores, también deberíamos establecer opciones que les permitan transitar de la realidad actual a la realidad que queremos. Y a veces nos olvidamos un poco yo entiendo cuál es el objetivo, entiendo cuáles son los mecanismos de la naturaleza, pero transitar de un sitio al otro requiere una velocidad que a veces es difícil para personas que su sustento depende de eso. Ya está. Gracias, Oriol. Perfecto, gracias. Sí. Pues nada, queridos y queridas, no sé si podemos así en el último minutito abrir nuestras cámaras solo para saludarnos, agradecer, Sergio,
Mil millones de graças, Marília, querida, saudade maravilhosa do Brasil. Graças, Ángel, graças, Mariana, graças, Oriola, Agustín, la Laura, graças a todos por esse espaço tão bonito, tão rico em todos os sentidos. Y nada, con ganas de entrar así en la cámara y salir en Brasil, coger un pão de queijo y volver, ¿sabes? Y lo mismo vosotros, ¿sabes? Así. Muchas gracias. Graças e oxalá podemos criar uma nova cultura, não? Nova cultura de tudo e que o bosque seja na nossa casa, porque não há nada que está, não há nada que podemos dizer que está bem, não? Essa cultura ocidental e europeia é uma cagada na tonteria. E viva os indígenas brasileiros, não? Por favor, os campesinos ribeirinhos. E é uma oportunidade para os europeus saírem dessa mentalidade de guerra, de exploração, de mineria, não? Que está aí por muitos anos, é difícil, não? Então, nós outros que vivemos aqui na periferia, podemos perceber, não? Os problemas que estamos passando desde sempre, não? E que continuam os problemas com os Yanomamis, né? Hoje, exatamente hoje, estão sofrendo o mesmo problema. Então, que, por favor, resgatem o lado indígena europeu que devia haver aí há 1000 anos e vamos criar uma cultura de bosque. E graças pela paciência e o carinho de aturar-me por tanto tempo. Graças. Gracias, Sergio. Gracias. Hasta pronto, baby. Hasta pronto. Graças, Ángel. Gracias, Sergio, a ti. Adiós, gracias. Valeu. Gracias a todos, a todas. Gracias a todos. Chao.